Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. E em todos os momentos, localiza 2 ou 3 pessoas e saúdas em nome de Jesus. Amém? Estamos na casa do Senhor, não precisamos de ficar com as caras todas sérias. Amém? Pai do Senhor. Pai do Senhor. Amém? Queremos ouvir a palavra do Senhor. Amém? Queremos ouvir a palavra do Senhor. Eu digo sempre, quando vens na casa de Deus, traga expectativas. Amém? Não venha na casa do Senhor assim sobre uma questão cultural. Às vezes a gente vem na casa de Deus sobre uma questão de cultura, porque estou habituado todos os domingos de manhã a acordar e ir à igreja. Não. Venha na casa de Deus com um propósito completamente diferente, com a expectativa de que aquilo que você traz como expectativa, Deus vai realizar de acordo com o desejo do teu coração. Amém? Sabemos que quando nós temos Deus na nossa vida, quando o Espírito Santo está em nós, a nossa oração é dirigida por Ele. Amém? Nós até podemos estar a pensar que nós estamos a orar, mas Ele é que nos dirige, o Espírito Santo de Deus nos dirige para que nós possamos trazer uma oração que vá de encontro com a vontade de Deus. Porque não esqueçam, irmãos, que a tua oração, as tuas expectativas só serão concretizadas se elas forem de encontro com a vontade de Deus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua. Se aquilo que nós trouxemos para Deus e pedimos para Deus estiver na vontade de Deus, não tem como não se realizar. Amém? Então nós vamos, nessa manhã, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 14. Nós estamos a entrar, hoje é o primeiro domingo do mês, não é? Amém? Eu quero retorno. Hoje é o primeiro domingo do mês. Nós estamos a entrar num tema completamente diferente. Nós queremos ser ousados esse mês. Nós queremos falar sobre milagres. Amém? Nós queremos falar sobre... Então nós queremos ser ousados. Nós queremos falar sobre milagres. Nós queremos que realize milagres. Deus manifesta milagres. Às vezes quando falamos de milagres, nós pensamos de milagres de forma dramática, né? Que as pessoas vão cair, Deus pode fazer isso. Eu acho que esse microfone está a falhar. Não? Deus vai cair, as pessoas vão cair, Deus pode fazer isso. Deus pode realizar milagres de forma dramática, ou também pode realizar milagres de forma silenciosa. Mas seja da maneira que Ele quiser realizar. E esse mês nós queremos de facto que seja um mês diferente, um mês onde nós estamos a arrancar, nós queremos falar sobre milagres. Amém? Queremos falar sobre milagres. Vais abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 14. Vamos, na verdade, o ideal seria nós lermos a partir do versículo 1 até o versículo 31. Mas por causa do tempo, eu vou apenas ler alguns trechos e depois vou recomendar que vocês possam ler em casa. Amém? Entretanto, eu vou fazer um resumo daquilo que se trata aqui no capítulo 14 do livro de Êxodo. Mas nós vamos ler a partir do versículo 10. Vamos ler primeiro versículo 10 a versículo 18. Depois vamos saltar 10 versículos, do versículo 28 a versículo 30. Amém? Então, abra a sua Bíblia e nós vamos ler então a palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia. Morramos neste deserto. Porque nos neste deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca o Senhor lutará por vocês e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o,
para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em terra seca. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão, vou saltar para o versículo 28. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé em terra seca, no meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, Senhor. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Palavra do Senhor. Vamos orar. Eterno Deus, te agradecemos pela tamanha graça de nós, neste mês de Cacimbo, saímos das nossas casas, apesar do frio, e vimos aqui para nós adorarmos o teu nome. Senhor, nós viemos aqui e trazemos as nossas expectativas. Tua palavra diz que o Senhor sonda o coração dos seus filhos. E creio, Senhor, que conhece aquilo que nós trazemos aqui nesse lugar como expectativa. Satisfaça, Pai da glória, o coração de cada um dos teus filhos. De forma, Pai, que cada um, naquilo que nós estaremos pregando aqui, possa receber a sua parte. E isso sirva para a glória e louvor do nosso Deus. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, vamos sentar. Ok, irmãos, conforme disse na minha introdução, que nós estamos na primeira semana do mês de julho, e Deus pôs no nosso coração para nós, nesse mês, falarmos de milagres. E nós começamos o nosso culto com o testemunho da nossa irmã Elizabeth, Portugal, milagre que Deus realizou na vida dela, através da filha. Ouvimos aqui, espero que os irmãos tenham estado atentos, de que ela estava completamente sem dinheiro e apareceu alguém que ela não sabe quem é. Irmã Elizabeth já sabe quem é? Onde é que ela está, irmã Elizabeth? Decidiu pagar o tratamento da filha dela. Amém. Nós, quando falamos de milagres, por isso é que eu disse, irmãos, milagre pode ser algo que apareça de forma dramática, mas Deus faz milagres de várias formas. Deus pode providenciar alguma situação que você esteja a passar, alguma necessidade que você tem, Deus pode trazer previsão. Sem você saber de onde é que está vir essa provisão. Deus pode fazer isso. Amém. Isso nós podemos também chamar de milagres. Porque nós, irmãos, essa palavra milagres é uma palavra que se prega. Se você abrir nesse momento na internet, em vários cultos que estão a decorrer live nesse momento, você vai ver que a palavra milagre não vai faltar. Há igrejas, há congregações que, desde o começo até o final do culto, é milagre, 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 milagre. O milagre é a razão porque eu creio que muita gente está aqui nessa manhã. Há quem está aqui por causa do milagre, porque ele tem expectativa que quer receber alguma coisa da parte de Deus. Amém? E isso não é problema absolutamente nenhum, irmão. E nós lemos na Bíblia, muita gente, a Ana, mãe do Samuel, foi à igreja porque ela queria um milagre. Então, o milagre é algo que nós não podemos ter vergonha de nós buscarmos milagre da parte de Deus. Nós oramos pelos milagres. Há pessoas que, na sua oração, uma das coisas que ele pede é que Deus possa trazer alguma transformação na sua vida, ou Deus possa acudir em alguma situação que esteja a acontecer com ele. É um milagre que ele está a pedir. Às vezes, nos nossos cultos de intercessão aqui às terças-feiras, as pessoas vêm
para que Deus possa curar de alguma enfermidade que ele está a passar. Isso é quê? Milagre que nós queremos. Amém, irmãos? Ouvimos aqui nessa manhã um testemunho sobre milagre. Nós conhecemos pessoas que andam quilômetros e quilômetros à procura de milagre. É capaz de sair daqui e ir para o Kwanza Norte, porque viu que existe alguém que pode trazer milagre na vida dele. Amém, irmãos? Então, eu creio que essa palavra milagre na igreja não é uma coisa estranha. A congregação espera de milagre. O mundo espera de milagre. Até pessoas que não acreditam em Deus. Você ouve na televisão, ouve na rádio. Quando a gente ouve da situação econômica que passa o país, outras situações, há pessoas que dizem, pá, aqui mesmo só por milagre. Nós queremos que haja milagre para que essa situação possa passar. Amém? Mas a pergunta que eu queria trazer para ti, apesar de você, muitos de vocês estão na igreja há muito tempo, a pergunta que eu queria trazer para você nessa manhã é a seguinte: será que você realmente entende o que é um milagre? Apesar de nós falarmos de milagre, apesar de nós pregarmos sobre milagre, apesar de nós vermos a realização de milagre, será que nós que estamos aqui nessa manhã entendemos mesmo o que é que significa um milagre? Nós entendemos mesmo o que é que significa milagre, irmão? Eu pergunto isso porque às vezes as pessoas são enganadas por causa disso. Você entende o que é que significa milagre? A outra pergunta que eu queria fazer para ti, para você refletir. Por que que Deus realiza milagres? Por que que Deus realiza milagres? A terceira pergunta que eu queria fazer para ti nessa manhã, e nós vamos responder essas perguntas todas, é: o que que Deus quer nos ensinar ao realizar milagre? Nós temos aprendido na igreja que Deus não faz nada sem propósito, não é isso? Tudo quanto Deus tem um propósito. Tudo quanto Deus tem, ou Deus faz, Deus quer ensinar-nos alguma coisa. A pergunta que eu queria fazer: o que que Deus quer nos ensinar quando Ele realiza milagre para você? Quando você, a irmã Elizabeth, veio aqui nessa manhã para ela testemunhar a intervenção de Deus na vida da filha dela. O que que Deus quer ensinar? Amém? Se nós lemos a Bíblia, irmãos, e no texto que nós acabamos de ler aqui nessa manhã, vamos ver que Deus não realizava milagres para impressionar pessoas. Deus não realizava milagres para impressionar pessoas. Deus não realizava milagres para trazer entretenimento dentro da igreja. Isso. Tudo quanto Deus fazia, quando Deus realizava milagre, Deus fazia milagre com propósito. Havia sempre um propósito. Hoje, nós vemos que muitas vezes os milagres tornaram-se como se fosse um entretenimento. Há algumas imagens que muitas vezes circulam nas redes sociais. Você vê um servo de Deus com a população lá, ele pega o seu casaco, abre o seu casaco e depois começa a fazer isso. As pessoas vão caindo, as pessoas vão caindo, power, as pessoas vão caindo. Outros vai fazendo isso como se fosse chutar bola, as pessoas caem, etc, etc. Amém, homem de Deus, grande homem de Deus. Irmãos, Deus não faz milagres para fazer entretenimento na igreja. Você não vem aqui na igreja para você sair daqui entretido, não é isso. Amém, irmãos? Não é isso para você sair, isso não é entretenimento. Isso é para Deus nos ensinar alguma coisa. E nessa manhã, irmãos, nós vamos entender que Deus, ao realizar milagre, Ele quer trazer conhecimento de alguma coisa que você não sabe. E nós pegamos para essa manhã esse texto que a gente leu, da travessia do Mar Vermelho, que muitos de vocês, se calhar, leram isso na escola dominical, mesmo aqui na igreja, leram aquilo sobre o povo de Israel. Sabemos que eles ficaram 430 anos no Egito como escravos. E chegou um determinado momento que Deus levantou um homem chamado Moisés.
para que através desse homem Deus pudesse arrancar das mãos de Faraó esse povo que está escravizado durante esse tempo todo. Acontece, irmãos, que quando eles saem do Egito, a Bíblia diz aqui que Deus endureceu o coração de Faraó. Amém? Deus endureceu. Não foi fácil Deus tirar o Israel do Egito, porque eles eram mão de obra barata. Era mão de obra, eles trabalhavam. A economia do Egito era uma economia que florescia. O Egito era um país, naquele tempo, diríamos, como os Estados Unidos da América dos dias de hoje. Um país com uma economia forte, porque havia egípcios pelos escravos. Então, não foi fácil quando o Moisés apareceu diante do faraó, resistiu. O faraó não aceitou. E a Bíblia diz que Deus teve que realizar 10 pragas. Houve 10 pragas no Egito. E na última praga em que morreram todos os primogênitos, aquilo foi mesmo já checkmate, conforme nós falamos. Aí o faraó decidiu mesmo largar o povo de Israel para sair. Só que quando o povo de Israel sai, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, para que o Faraó desce lá onde ele ficou e dissesse nada. Esse povo saiu, mas eu vou seguir esse povo para trazê-los de volta. Acontece que na medida que o Faraó ia para perseguir o povo, chegou a um determinado momento em que o povo encontrava-se diante do Mar Vermelho. Diante do Mar Vermelho. Eles não sabiam como atravessar o Mar Vermelho. Atrás vinha um grande exército. Segundo a Bíblia, diz que tanto do lado esquerdo como do lado direito havia montanhas. Eles também não sabiam como fugir. Seria impossível, porque à frente você tem o mar, e atrás você tem um exército que te persegue, e de lado você tem as montanhas. Significa que você está num beco sem saída. Sabe o que é que você vai fazer? É exatamente naqueles momentos em que você está num beco sem saída, em que você não sabe, você não está poderosamente a sua mão, para Ele nos mostrar que existe um Deus. Se vocês lerem no texto, a Bíblia diz que Deus decidiu endurecer o coração de Faraó para que ele fosse glorificado. Isso nos ensina uma coisa muito importante, de que, naquilo que eu disse na minha introdução, o milagre tende, em primeiro lugar, o motivo, a razão de glorificação do nome de quê? De Deus. Não é para a glorificação do nome do homem. Porque não, o nosso pastor é um grande homem de Deus, ele realiza milagres. Não. Quem realiza milagres é Deus. Portanto, o homem de Deus, o pastor, o diácono, o evangelista, que é apenas um instrumento usado por Deus para a realização de milagre. Ele é como você. Amém. A única diferença é que Deus... Louvado seja o nome do Senhor. Então nós, antes de tudo, de ir na profundidade do texto que nós acabamos de ler aqui, eu vou pregar em 2 partes. Vamos começar hoje sobre conhecer os milagres, é um propósito de Deus para realizar milagres. Vamos falar com mais profundidade sobre isso. Em relação aos milagres, eu quero... A palavra milagre, por si só, é uma intervenção, né? Significa que, já dissemos aqui, a irmã Isabel esteve aqui, não tinha dinheiro, o que fazer, e houve uma intervenção. Então, milagre é uma intervenção divina, uma intervenção sobrenatural, que é além do nosso entendimento, ou que nós não encontramos explicação para dar. O milagre é isso. Se nós tivermos que dar uma definição simples, o milagre não é só Deus que faz milagres. Também faz, mas hoje o nosso foco não é o diabo. Amém? Não, primeiro é Deus. Deus é a primeira intervenção de Deus, que vai além do nosso entendimento e que não temos explicação para dar.
Agora, o que nós podemos entender, milagres, o conceito de milagres, irmãos, nós podemos apresentar milagres explicados de 3 formas. Às vezes se manifesta através de sinal, uma marca ou uma evidência indiscutível. Você vê um sinal, você diz, não, isso não é normal, isso é sobrenatural. Amém? O milagre pode ser um sinal. A Bíblia fala no livro de Êxodo de que Deus realizou sinais através de pragas no deserto. No Egito, digo. Houve pragas, as pessoas, quer dizer, houve tanta resistência de Faraó que Deus teve que realizar sinais. E ele viu que não, aqui há alguma força sobrenatural que está a operar aqui. No mesmo dia, todos os primogênitos do Egito morreram. Todos, isso é um sinal. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É um sinal. O milagre se manifesta através de sinais, evidências, que você não tem, não consegue nenhuma explicação. A Bíblia diz que o profeta Elias, diante da que vivia Israel na altura, em que as pessoas buscavam idolatria, ele um dia convidou todos os profetas de Baal e foram para o Monte Carmelo. A Bíblia diz que ele mandou cada um formar o altar. Os profetas formam o vosso altar, eu também vou formar o altar. Ponham lá o vosso sacrifício, clamem ao vosso Deus. Amém? Clamem ao vosso Deus, eu também vou clamar ao meu Deus. Ninguém ponha fogo nesse altar. Aquele Deus que responder e queimar o sacrifício, esse é o Deus verdadeiro. Amém? E do nada, através do clamor, houve um sinal, houve um fogo que desceu do céu e todo mundo ficou maravilhado. Amém, irmãos? Sinal. O milagre pode se manifestar através de sinais. O milagre também, irmãos, pode se manifestar através de um acontecimento extraordinário. Através de maravilha, alguma coisa maravilhosa que você diz, uau, isso nunca aconteceu. A Bíblia diz que Jesus estava com os seus discípulos, ou seja, os discípulos de Jesus estavam no mar, a caminhar, a atravessar. Naquela noite, eles viram alguém a caminhar em cima das águas. A caminhar em cima das águas. Eles ficaram com medo, até pensaram que fosse um fantasma. Mas eles aperceberam que era o seu mestre, Jesus. Irmãos, nós aprendemos na física que existe uma força que chama força de gravidade. Amém? Na física, nós aprendemos que existe uma força que chama força de gravidade. A força de gravidade permite que algo que você largar possa ser atraído para a força da Terra, por centro de terra. Não vamos aqui entrar em detalhes, mas se eu pegar isso e largar, vai... Por causa de quê? Força de gravidade. A força de gravidade é uma lei estabelecida por Deus na natureza. Na criação, Deus criou leis que operam na natureza. Mas não esqueçam, irmãos, que o Deus que criou leis naturais, esse Deus está acima dessas leis. Amém? Deus está acima das leis que Ele criou. E nós vemos que uma pessoa normal não pode caminhar em cima das águas. Uma pessoa normal não pode caminhar em cima das águas. Porque a força vai lhe atrair para ele afundar. Amém, irmãos? Vai lhe atrair para ela se afundar. Mas porque Deus está acima das leis naturais que Ele criou, Deus pode romper essas leis. Então Deus muitas vezes apresenta
milagres através de maravilhas. Nós ficamos estupefactos, boca aberta. Nós não sabemos, mas o que é que está a acontecer aqui? A Bíblia diz que no livro de Josué, quando o povo de Israel estava para possuir Jericó, os muros de Jericó ficaram quebrados através de quê? Através de louvor, irmãos. Através de louvor. Louvor fez com que os muros ficassem quebrados. É um milagre. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo e Silas estavam na cadeia. Na calada da noite, de madrugada, começaram a cantar, a louvar, a glorificar a Deus. E o que aconteceu? Os portões abriram-se. Houve como se fosse um terremoto. As correntes rebentaram-se através de quê? Louvor. Como é que você humanamente pode explicar que o louvor pode rebentar correntes? Como é que você humanamente pode explicar que apenas quando você na imposição de mãos na cabeça de alguém, essa pessoa ficar curada, como é que você pode explicar isso? São maravilhas de Deus. O milagre é manifesto através de maravilhas. E nós podemos ficar aqui e a contar vários exemplos para mostrar que o milagre manifesta-se através de maravilhas, em que nós ficamos de boca aberta, ficamos assim, uau, o que é que está acontecendo aqui? Esta pessoa nós conhecíamos, não andava. Como é que através da oração, simples oração, essa pessoa é capaz de se levantar e andar e saltitar? Como é possível? Milagres, irmãos. E também o milagre pode se manifestar através de poder. Quando nós damos explicação de milagre, em grego existe uma palavra chamada dunamis. Eu acho que nós, na física, estou a voltar novamente para a física, existe a palavra dinâmica. A palavra dinâmica, ela emprestou dessa palavra grega, dinamis, que significa poder ou trabalho poderoso, capaz de movimentar. Amém? Poder. Na física fala-se muito sobre poder, fala-se sobre força, dinâmica. Então, o milagre é um ato poderoso. Milagre é um ato poderoso, é uma habilidade sobrenatural de realizar coisas. Milagre é um ato poderoso. Há um poder que se manifesta. No texto que nós lemos, vimos que o povo de Israel estava num beco sem saída, tinha o mar à frente, e a Bíblia diz que o povo, como sempre, o povo começou a dizer: será que lá no Egito nós não tínhamos cemitérios para você nos trazer aqui? As pessoas tinham mentalidade de escravo, irmãos. 430 anos de escravatura. E eles disseram que nós falamos com Moisés que valia a pena nós ficarmos lá a servir o Egito que nos tirar de lá. Amém? Valia a pena nós ficarmos lá. E a Bíblia diz que Moisés clamou a Deus. Moisés disse a ele: esses egípcios que vocês estão a ver hoje, vocês nunca mais os verão na vossa vida. Eu quero te dizer, irmão, nessa manhã, de que se você tiver confiança bastante, confiança suficiente, e você estiver numa situação em que você não sabe o que você vai fazer, e você realmente clamar para Deus, Deus vai realizar de acordo com o teu coração. Deus não decepciona os seus filhos. Porque, irmãos, eu quero vos dizer uma coisa. Há coisas que Deus realiza somente por causa da sua glória. É para que o nome dele seja glorificado. Não é porque Deus está te usando muito porque você é melhor do que os outros, não. Deus está te usando porque Deus quer ser glorificado através de você. É tudo quanto Deus quer. Deus quer ser glorificado. A glória dele está em primeiro lugar. A glória de Deus está em primeiro lugar. E Deus quer ser glorificado. Amém? Então nós entendemos, irmãos, que em primeiríssimo lugar,
A razão por que Deus realiza milagres é para que o seu nome seja glorificado. Por isso é que se Deus, fiquei curado desde o momento em que oraste para mim, diga sempre, Deus seja, não fica com vaidade, dizer que não, sim senhor, amém, tá bom. Não, diga que Deus seja glorificado. Porque na verdade é para a glória de Deus. Nós quando lemos o livro de João, capítulo 11, abram só comigo o livro de João, capítulo 11. No livro de João, capítulo 11, nós temos aí a história da ressurreição de Lázaro. Nós conhecemos a história de Lázaro, que era um amigo de Jesus. Jesus era amigo da sua família. Jesus conhecia o Lázaro e as suas irmãs Marta e Maria. E num determinado dia, o Lázaro estava enfermo. Versículo 1. Lázaro estava enfermo e levaram notícia a Jesus que o seu amigo Lázaro, que vivia na Betânia, estava doente. A Bíblia diz que Jesus ainda ficou lá alguns dias. Versículo 4 diz assim: ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória para a glória de Deus, continuando, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Deus faz milagres para a glória do seu nome. Deus ressuscitou Lázaro para a glória do seu nome. Você está aqui nessa manhã para a glória do nome de Deus. Deus transformou o teu coração para que você receba Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida por causa da sua glória. Amém? Por causa da sua glória é que Deus é glorificado. Versículo 40, ainda aqui no capítulo 11 do livro de João, nós estamos a ver aí a conversa entre Jesus. Estamos a ver aqui no versículo 40, diz assim: respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Havia conversa Jesus e as irmãs de Lázaro, e naquela conversa parecia que havia uma certa dúvida da irmã, porque ela levanta um empecilho e diz: Senhor, já fazem 3 dias que nós enterramos o nosso irmão. Amém? Aquela pessoa, você já quer enterrar aquela pessoa. 2 dias você já começa a meter mão aqui no nariz, porque já começa a ver que é cheiro. O nosso corpo começa a degradar-se. Então nós estamos numa situação em que passaram 3 dias depois de terem enterrado. E Jesus aparece lá, manda Marta tirar a pedra, diz, arranca essa pedra. E ele está a dizer: Senhor, já fazem 3 dias que ele morreu. Nós já o enterramos há 3 dias. E aí Jesus está lhe perguntando: não te disse que se tu creres verás a glória de Deus? Amém? É para a glória de Deus, irmãos. Tenha muito cuidado quando alguém está a realizar milagres, mas em vez de o nome de Deus ser glorificado, é o nome dele que está a ser glorificado. É o papá fulano, é a mamã fulana. Cuidado! É o nome de Deus que tem que ser glorificado. E nós aprendemos através da palavra de Deus que Deus não divide a sua glória com ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Para que o seu nome seja glorificado. Nós, através dos nossos atos, através daquilo que acontece na nossa vida, Deus é glorificado. A tua salvação glorifica a Deus. A mudança na tua família glorifica a Deus. A cura que acontece em ti, na tua vida, na tua família, glorifica a Deus. Tudo quanto nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Então, a razão número 1, porque Deus realiza milagres, é para... A razão número 2 para que Deus realiza milagres é para Deus revelar e manifestar o seu poder. Deus revelar e manifestar o seu poder.
Essa é uma das razões que Deus realiza milagre, irmãos. Não é para entretenimento. É para Deus manifestar o seu poder. E eu já citei aqui o livro de Marcos, capítulo 4, onde Jesus acalmou as ondas, acalmou a dizerem. Amém? Porque, irmãos, ninguém que não tenha poder sobrenatural pode dizer ao mar para que se acalme. Não pode. Dizer, mas quem é este? O apóstolo Pedro, a Bíblia diz, o apóstolo Pedro era um pescador profissional. O apóstolo Pedro era um pescador profissional. Num belo dia, eles passaram a noite toda. Vocês ficam no mar a noite toda e não pescam nem já cachuchozinho. E enquanto eles se preparavam para deixar as redes, limpavam as redes, aí aparece Jesus. E Jesus diz a eles: está vendo a praia, onde as pessoas tomam banho, onde nós damos batismo nas pessoas. Então aparece um abençoado e diz: olha, lança a rede aqui, quer dizer, tem conta já você bem desmoralizado. Você passou a noite toda no alto mar, porque é lá onde se tira peixe. E ele diz que lança a rede aqui. Ele disse: mas, senhor, nós já passamos a noite toda a não pescar, mas porque você diz, eu vou lançar. E a Bíblia diz que ele lançou a rede aí junto à praia, onde a água chega aqui. Lançou a rede, e a Bíblia diz que eles não conseguiram tirar a rede, porque estava toda ela cheia de peixe. E o que o apóstolo Pedro fez? A Bíblia diz que ele ajoelhou-se e diz: Senhor, afasta de mim, porque eu sou pecador. Por quê? Porque ele viu que é um poder sobrenatural. Porque ninguém pesca sem consciência. Ninguém pesca, tira peixe, cardumes de peixe, onde as pessoas tomam banho, onde a água chega aqui. Então estamos a ver que Deus manifesta o seu poder. O milagre é a manifestação do poder de Deus. À beira da morte. Pessoas que os médicos já quase que estavam já para assinar a certidão de óbito. Já não acreditaram nas suas habilidades, os médicos. Mas Deus operou milagres e manifestou a graça. O poder manifestou a graça. O poder de Deus tem se manifestado. O poder de Deus tem se manifestado. O poder de Deus habita em nós, irmãos. O poder de Deus habita em nós, irmãos. O poder de Deus no texto. O poder de Deus no texto que nós lemos aqui, a Bíblia diz que partes, irmão, seca. Porque o mar se dividiu, arrastaram todo o exército de Faraó. Poder de Deus. Amém. Deus tem manifestado o seu poder nas famílias. Tem manifestado o seu